Salve, salve, Academia Libertária. Eu sou o Ricardo, estou aqui para fazer mais um vlog. O vlog ele vai ser um pouquinho sobre o que aconteceu ontem e um pouquinho sobre o que aconteceu hoje, né? Ontem, basicamente, eu estava terminando de ler o contexto histórico da Escola Austríaca. Até que eu me deparei com um certo trecho de tradução que eu achei, assim, meio problemático. Então eu resolvi reler ele na leitura assim que ela foi absolutamente mais fácil, talvez pela facilidade com o idioma inglês mesmo, um pouquinho maior do que com o português. Mas, enfim. Ontem, a gente teve uma conversa com o pessoal aqui da casa como um todo. Algumas coisas foram decididas. Por exemplo, eu vou ter de começar um artigo hoje. O Miorin ele falou hoje que é pelo menos umas 4 ou 5 páginas já prontas, né? Um artigo de 10 páginas. Esse artigo ele vai ser um artigo um pouquinho mais histórico. Ele vai ter algumas questões econômicas ali, né? Acaba tendo. Mas é um pouquinho mais sobre a história econômica. Acredito eu que ele vai ser postado, né? Não sei. Dependendo de como for feito esse artigo, como eu me sair nesse artigo, né? Vocês provavelmente vão ver ele logo mais. Ainda sobre hoje, eu estava um pouquinho com dúvida sobre o que falar direito nesse artigo. Eu tive uma conversa com o Panda sobre isso, né? Ele me deu algumas boas ideias sobre esse artigo. Eu acho que são interessantes. Depois dessa conversa, a gente acabou conversando sobre geladeiras e sobre o método empírico e sobre alguns problemas do método científico, né? Da questão da transposição do que é algo doxático para o que é algo que é um saber. E essa conversa ela durou, eu acho que uns 40 minutos por aí. E o Panda ele ficou um pouquinho puto. Enfim. O Panda também me contou um pouquinho sobre a experiência dele com o Terry Eagleton. O Panda ele está um pouquinho aflito com o Eagleton. Não que eu não esteja com algumas questões de economia ali também. Aliás, o Miorin me fez algumas perguntas ontem que me deixaram um pouquinho preocupados sobre o quão eu preciso saber ainda de economia, né? Por exemplo, qual a questão principal da economia. Voltando um pouquinho, né? Deu um pouquinho de barulho ali, eu descobri que quebraram meu perfume. Enfim. E o Miorinho me fez algumas perguntas ontem que me deixaram um tanto preocupado sobre o quanto eu vou precisar saber sobre economia, né? Tipo, ele me fez uma pergunta que até então ele considera ser uma questão fundamental da economia, que é basicamente qual a questão. Voltando. O Miorinho me fez algumas perguntas que eu fiquei um pouco. Eu me questionei acerca do quanto eu vou precisar ainda saber sobre economia e quanto eu não sei. E ele me fez uma questão que assim, me deixou um pouquinho preocupado com isso, né? De qual é a questão fundamental da economia. E essa questão eu não soube responder.
E assim, para quem não sabe, vai um spoiler, existem pessoas. Essas pessoas, elas fazem trocas e elas sobrevivem. A questão é como. Essa seria a questão fundamental da economia. Enfim, a gente discutiu um pouco sobre alguns problemas, né, que acabam ocorrendo. Por exemplo, algo que eu achei que o Miorim falou que é bem preciso sobre o meu modo de agir, no qual eu aparentemente, né, aparentemente não, né, é algo mais forte que o aparentemente, eu acabo não me deixando errar. Eu tento ao máximo não me deixar errar. E isso me parece, ao que o Miorim disse também, que é um tanto prejudicial para o crescimento intelectual. E assim, isso é algum tanto prejudicial para o meu crescimento intelectual. E eu preciso, né, a partir disso, tentar, como que eu posso dizer, contornar esse tipo de problema que eu tenho. Como eu ainda não sei, vou tentar descobrir no meio do caminho, né? Mas enfim, sobre o contexto histórico da escola austríaca, provavelmente depois de fazer o artigo, eu acho que esse artigo ele vai ser de umas 20 páginas talvez, pelo que eu estava fazendo de tópicos do que falar, do que eu já comecei a escrever. Vai ser um artigo meio grande. Esse artigo ele também ele vai me permitir, no futuro próximo, falar também de coisas que estão bem relacionadas com esse artigo, né? Como eu vou falar da escola austríaca, eu vou acabar por falar da escola histórica, eu vou acabar por falar da economia keynesiana, eu vou acabar por falar de alguns autores como Schmoller ou Zumba, e vão ser artigos que vão poder ter continuidades ou aprofundamentos. E isso é algo que o Panda me deu essa ideia, né, de poder construir bem essas partes menores do artigo. E construir bem em outros artigos. E que eu não tinha pensado tanto nisso, então vai ser algo interessante. Como já meio que dei a pinta, né? Esse artigo ele vai ser um pouquinho da história da escola austríaca e um pouco do que é a escola austríaca. Então, se esse é um interesse que você tem, seria bom de ler, né? Ou até mesmo ver o review do contexto histórico da escola austríaca. Eu já vou adiantar um pouquinho dele, que ele é um conjunto de ensaios, né? Ele acaba sendo meio que uma estratégia. Esse livro em específico, né? Não é o ensaio do Mises, mas esse livro específico ele acaba sendo meio que um protótipo de estratégia da editora que fez esse livro, de juntar ensaios menores que estão meio relacionados com o assunto e de, a partir disso, conseguir ter um livro maior para venda, né? É uma estratégia um tanto válida, acredito eu. Não só isso, mas ele tem também uma introdução que, assim, eu achei ela de primeira impressão assim um pouco complicada, que muito da introdução, tipo, bem pouco relacionada com o assunto, pelo que eu percebi.
talvez se eu ler melhor essa introdução após terminar esse livro e após, né, quer dizer, após terminar o pós-fácio dele, que é justamente um artigo do Salerno falando sobre a escola austríaca, talvez a minha opinião mude, né? Isso vai ficar mais claro no review que eu vou fazer. É uma coisa que eu ainda estou precisando fazer, né? São justamente os reviews, mas talvez eles vão ficar um pouco para depois dos artigos, porque algo que me parece algo mais seguro, né, de fazer reviews sobre livros após pelo menos fazer algumas coisas escritas desses livros em si. Acho que é mais ou menos isso que eu tenho para falar da questão dos reviews e do artigo também. Não deixe de conferir o artigo, né? Enfim. O link desse livro ele vai estar na descrição, no link da Amazon, no caso. E também tem links de doação na descrição. Se vocês quiserem doar para a gente, para facilitar o processo da construção intelectual. E acho que é mais ou menos isso. Acredito que vocês também podem ajudar o Panda, o Luiz, né? Ou até mesmo a própria universidade. Enfim. Uma coisa também que eu acabo esquecendo bastante de falar é: deem like, compartilhem, comentem no vídeo. E sugestões também seriam boas. Me recomendaram a falar sobre praxeologia. Acho que foi o Hydra Black. Eu ainda, pelo que eu li, pouca coisa tratou da praxeologia. Então, acho que eu vou me limitar a falar sobre as coisas que eu estou lendo aqui, mas com certeza eu posso falar um pouco mais sobre praxeologia daqui a talvez uma semana por aí, no máximo. E também eu posso falar um pouco mais no artigo também, que ele vai estar meio relacionado com a escola austríaca de economia, né, que é basicamente uma das questões principais dela. Mas enfim, é isso. Tchau.